Nós aqui do portal gostaríamos muito de agradecer por essa disponibilidade que você teve de nos atender, né? Uma pessoa que está aí, como você bem disse aí, em meio a um turbilhão de mudanças na vida, né? Bem ocupado, tem que dar uma atenção para uma coisa, para outra. Então, assim, a gente fica agradecido por sua participação aqui com a gente. Mas, para que a gente possa levar a sua história para outras pessoas, a gente precisaria, assim, te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu queria que você me dissesse como foi, assim, sua vida, sua infância, é, a sua origem, onde você nasceu. Me conta, assim, um pouquinho lá do início, lá do Cisval, enquanto criança, começando a vida. Bom, eu nasci em Palmares, Pernambuco, uma cidade bem próxima a Recife, e a minha infância foi aquela infância menino maluquinho, aquela coisa bem raiz mesmo, né? Eu ia para a escola de manhã e voltava para a escola e assistia os desenhos animados, almoçava, fazia as tarefas e aquela coisa mesmo de criança mesmo, brincar no rio, soltar pipa, pular muro, pegar manga, essas coisas mesmo que acho que toda criança deveria, né, ter essa raiz que eu tive, porque hoje eu me espelho muito, eu vejo muito nas minhas filhas. Eu tenho uma filha de 7 anos hoje que a diversão dela é um celular, é YouTube, é canais, é essas coisas, né? Então, eu fico pensando, naquele tempo eu era muito feliz sem precisar dessas coisas, dessa tecnologia toda. E essa essência que as crianças estão perdendo hoje. Elas estão perdendo com a tecnologia e a desvalorização da simplicidade humana. E a minha infância lá em Pernambuco era muito bom mesmo. E assim foi, eu digo que depois do nascimento de minhas filhas foi o momento mais feliz assim, na minha vida, foi a minha infância. Eu não tinha preocupação nenhuma, né? Com 12 anos e meio para 13, a gente se mudou. A nossa família, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós nos mudamos para Juazeiro do Norte. Meu pai foi transferido, né? Meu pai era professor de uma instituição e dava aula, treinamento em óticas. E ele foi transferido para uma cidade chamada Serra Talhada. Como Juazeiro é mais próximo de Serra Talhada do que a própria Serra Talhada, para a gente morar seria complicado por não ter família, não ter apoio nenhum. E então, meu pai, por ser devoto do Padre Cícero, decidiu vir para Juazeiro. E também pela minha mãe ser de Barbalha, né, cidade vizinha. Inclusive, eu estou aqui agora. Então, ficou mais próximo da família da minha mãe e, ao mesmo tempo, ficou próximo ao Padre Cícero. Então, uniu o útil, o agradável ao religioso. E viemos para Juazeiro aos 13 anos. Quando eu cheguei aqui em Juazeiro, eu vim revoltado, né? Eu vim com, digamos assim, com ódio mesmo, porque eu tinha deixado meus amigos de infância, meus amigos de pequeno, a gente criado junto, a menina que eu gostava, a escola que eu tanto amava, as professoras que eu gostava. E aqui em Juazeiro foi que a coisa mudou, né? A coisa mudou, assim, mudou muito para pior, né? Foi que eu vi minha realidade virar totalmente o inverso da felicidade que eu tinha quando eu morava em Pernambuco. Perfeito. Cisval, você me disse aí que você tinha a escola, que você tinha essa vida de menino maluquinho, mas assim, na forma criativa de viver, o que você desenvolvia seus próprios brinquedos, você dispunha de brinquedos na escola, como que funcionava lá atrás, assim, para você ter esse perfil inventivo? Como que Olha, funcionava? era uma coisa bem interessante, né? Eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe pegava caixa de ovos e cortava aqueles fundos, né, onde encaixa os ovos, e juntava duas e botava uns palitinhos de fósforo, pintava os olhinhos e fazia um robô. E dizia que era um robozinho. E aquilo a gente brincava com aquilo. Então, brinquedos propriamente ditos, eu não tinha assim, talvez no aniversário, no Natal, eu poderia ganhar algum, mas a gente não tinha. Então, a gente inventava. Eu e meu irmão, a gente inventava muito brinquedo. O que era que a gente fazia?
A gente pegava recortes de revista onde tinha aqueles catálogos de brinquedos. Eu lembro muito dos brinquedos, que era o G.I. Joe, que era Comandos em Ação, o boneco do He-Man, Thundercats e outros. E a gente recortava aqueles anúncios, colava num papelão, e ali era nosso boneco, né? Era nosso boneco colado no papelão. E a gente fazia muito, eu lembro, na primeira vez que a gente tentou construir um Batmóvel, a gente construiu ele numa caixa de papelão, né? Não deu muito certo, não andou, mas a gente fazia muito isso, a gente usava barro, a gente usava, não tinha garrafa PET nesse tempo, era vidro, mas a gente usava barro, usava materiais reciclados, e era bem interessante os brinquedos que a gente fazia. Eu lembro de um trem que eu construí, que esse trem ele foi um brinquedo que eu brinquei muito tempo, que ele era várias latas de sardinha acopladas um no outro, e as rodas eram tampinhas de garrafa, tampinhas de Coca-Cola. E eu lembro que a Coca-Cola tinha uma promoção antes, que era o Gelo Cósmico, o Geloucos, Mini Mania, aquelas coisas, né, que você juntava tampinhas e trocava. E aquilo ali eram nossos brinquedos, a gente trocava, a gente passava nos bares pegando tampinhas e trocava aquilo. E eu tinha esse trem de lata de sardinha, e aquele trem era a felicidade da gente, brincar com aquilo. Então, eu tinha uma simplicidade muito, via uma vida assim, muito simples. Só que o que me cativava mais era a curiosidade. E sempre que eu ganhava algum brinquedo, assim, digamos, extraordinário ao que a gente tinha, por exemplo, um carrinho de pilha, eu dava um jeito de desmontar ele, desmontava ele todinho, pegava faca da cozinha, não tinha chaves Phillips, nem fenda, nem a chave T, desmontava com a faca da cozinha para ver como era que funcionava e para ver o que era que tinha dentro, por que ele andava daquele jeito, por que aquelas luzes acendiam. E depois eu montava tudinho e sim, sobrava peças, né? E eu via que o funcionamento não estava normal. Aí foi aí que eu comecei a aprender e despertar o senso da física. Que a física, ela te explica o porquê, para quê e como as coisas funcionam. Então, eu em meados de 8 para 10 anos, eu já estava aprendendo noções de eletrônica e mecânica, né, do funcionamento das coisas em casa mesmo, usando a cozinha da minha mãe como, digamos assim, laboratório, né? Perfeito. Ô Cisval, e me conta, o aluno Cisval, como que era? Era um aluno super aplicado, só notas 10, como que era? Nossa, é incrível. É assim, eu estava conversando com uma ex-professora minha, inclusive eu dei uma palestra semana passada nessa escola, e ela disse, é incrível como os alunos que mais dão trabalho são os que mais surpreendem. Eu era um tipo de aluno, assim, digamos, eu era não o pior da sala, mas eu acho que era do colégio, né? Eu era o danado mesmo, mas assim, aquela coisa de brincar, animar, né? Eu chegava num canto, eu queria animar, né? E, por incrível que pareça, eu não estudava para as provas. E essa professora até comentou isso. Ela disse, eu fico besta quando tuas notas eram tão boas. Porque eu sabia o momento, né? Eu sabia na hora da aula, eu tinha que aprender. Então, eu me focava naquilo, eu tinha uma capacidade de absorção de informações muito rápida e eu não precisava estudar para a prova. Esses momentos de estudar para a prova, eu usava desmontando as coisas. Inclusive, uma vez minha mãe quase me mata, porque eu desmontei o liquidificador dela. Então, e nas provas, se você pegar meu boletim do ensino fundamental 1, talvez a nota mais baixa que eu tirei foi um 8. Foi a mais baixa. Era tudo 10 e era uma coisa assim, impressionante que até o ensino médio foi desse jeito. Eu segui essa linhagem e eu não estudava para a prova. A minha nota mais baixa, eu lembro que até eu fiquei muito triste, eu tirei foi 7,5, onde a média aqui no Ceará é 5. E eu tirei um 7,5 em matemática e eu fiquei revoltado. Porque em matemática eu só tinha 9, 10, 9, 10. Tirar 7,5, eu fiquei revoltado. Eu disse, rapaz, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Mas eu era bagunceiro na escola. Dizia assim, vai ter um... Tipo assim, a gente tinha uma visita para um museu e o ônibus vinha. Eu era o cara que sentava na cadeira do cobrador
e puxava o pagode, né? E eu sempre fui o Ah, mais novo da escola. Eu sempre fui o mais novo da escola e tanto que eu terminei o ensino médio com 15 anos apenas, né? Terminei o ensino médio com 15 anos. Então, por esse fato de eu ser o mais novo, não só da sala, mas do colégio, sempre foi assim. Eu era pequenininho, eu também apanhava pra caramba dos meninos, porque eu mexia muito com os meninos, mas eu lembro que feira de ciência, essas coisas, os professores gostavam muito das coisas que eu apresentava. Inclusive, uma vez eu montei um vulcão e eu achava lindo montar um vulcão, e eu levei barro no carrinho de mão para a escola, e nesse vulcão, quando eu botei leite bicarbonato, eu botei coloral dentro. E quando explodiu, melou todo mundo na sala com coloral vermelho, farda branca. Inclusive a professora, ela olhou para mim e eu disse, ih, ferrou. Aí, mas, queira ou não, funcionou e ela foi obrigada a me dar um 10. Mas eu vi que ela ficou com raiva de mim, porque ficou tudo melado, as paredes da escola de vermelho. E aquilo para mim foi o máximo, né? Foi incrível. O ápice da feira para mim foi aquilo ali. Mas eu era desse foi jeito. bem realista, né, Cisval? Até hoje eu ainda Foi sou, bem né? realista. Foi bem realista. Né? Eles queriam uma explosão, então eu fui bem. Eu ainda pesquisei como incluir pólvora, só que eu vi que o leite ia neutralizar a pólvora. Eu ainda pensei algumas formas aí, mas não deu muito certo por conta do recurso financeiro. Aí tive que usar leite, bicarbonato e coloral. Foi desse jeito. Muito bom. Cisval, e me conta, essa transição da sua vida estudantil, ainda criança, para o início da vida adulta, como que se deu essa transição? Certamente ali você passou para um colégio, desse colégio, essa outra transição para uma faculdade. Como que se deu essa transição aí para que você desse esse passo a mais antes de chegar nesse nível aí que você se encontra? Bom, eu terminei o ensino médio com 15 anos e eu queria fazer alguma coisa que fosse assim, digamos assim, a nível fantástico, né? E eu, meu pai se separou da minha mãe e a minha vida mudou. Apareceram as dificuldades financeiras. Meu pai se aposentou e fez inúmeros empréstimos e quando saiu de casa não podia muito ajudar a gente. E eu vim de uma base de super-heróis, né? Eu sou fascinado pelo mundo de super-heróis e desde pequeno eu sempre quis fazer o destaque como um super-herói. Inclusive eu estou até com uma camisa do Batman aqui, né? Eu sempre vou trabalhar com esse tipo de roupa. O pessoal, minha esposa disse que eu me visto igual um menino, mas em todo canto eu tô assim, ou blusa de super-herói, Superman, por aí vai. Então, aí o que aconteceu? Eu me baseei em heróis. E eu queria ser um herói, né? Eu queria ser alguma coisa diferente. E o que estava em alta era o filme do Demolidor. E eu dizia, eu quero ser o Demolidor. Então, para eu ser o Demolidor, eu primeiro precisava ser um advogado. E tinha que fazer direito. Então, eu procurei uma universidade com 15 anos para fazer vestibular para direito. Não deu certo, né? Não deu certo, porque só tinha uma faculdade aqui na região e era muito concorrida. E só quem entrava era aluno de escola particular, por conta do nível de ensino do Ceará público é muito baixo. E naquele período era muito baixo. Então, era praticamente você botar um exemplo, botar o Neymar para jogar bola contra mim, né? Ele ia dar de 1.000-0 em mim. Então, eu não tinha chance. Então, eu disse assim, não dá para ser o Demolidor, mas eu posso chegar perto de alguma coisa. E eu sou fã do Batman. E por quê? Eu me espelho muito no Batman porque ele é um cara inteligente e ele consegue, ele não tem superpoder algum e ele consegue resolver todos os problemas dele e das outras pessoas apenas com inteligência. E eu disse, rapaz, eu quero ser esse cara. Aí eu disse, mas eu vou ter que aprender tecnologia. Fiz o vestibular para a FATEC, e Faculdade de Tecnologia do Ceará, passei em terceiro lugar, entrei na FATEC.